Shalom, querido e amado irmão, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida neste dia. Que bom que você está aqui comigo hoje para juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa, sobre essa pessoa poderosa do Espírito Santo. Essa pessoa que tem mudado e conduzido o rumo e a história da vida de pessoas por todas as partes do mundo. O Espírito Santo é uma pessoa incrível e hoje nós aprenderemos como ele pode neutralizar os nossos medos dos homens. Isso mesmo, o Espírito Santo pode te ajudar a neutralizar os medos que assombram o seu coração, que assolam a sua alma. O medo nos causa tormento. O medo nos faz imaginar que o nosso inimigo é muito maior do que a realidade. O medo faz nossa esperança ressecar e morrer. O medo é uma ferramenta devastadora de Satanás, com que tem impedido milhões de levar uma vida vitoriosa. A viagem dos israelitas em direção a Canaã tem sido contada inúmeras vezes. Eles deixaram o Egito debaixo de uma torrente de milagres. Deus utilizou situações dolorosas e calamitosas para persuadir Faraó a libertá-los. A determinação deste em manter os israelitas na escravidão não havia sucumbido debaixo do poder maravilhoso de Deus. Mas Moisés era o líder notável. Sua paciência é lendária. Os israelitas odiavam os dias que passaram no cativeiro egípcio e, por fim, seguiram em direção a Canaã, a terra prometida. Ali, as uvas eram enormes, a terra era agradável, o suprimento era ilimitado. Entretanto, havia gigantes na terra prometida. 12 espiões foram escolhidos para fazer uma avaliação de Canaã. 10 retornaram cheios de medos e dúvidas e descrenças. 2, porém, voltaram com grande fé, Josué e Calebe. Quando os 10 espiões começaram a falar a respeito do tamanho dos gigantes e afirmaram diante deles: somos como gafanhotos, a esperança dos israelitas morreu com aqueles 10 homens. Eles choraram a noite toda. A fé dos 2 espiões foi totalmente desconsiderada. Os israelitas perderam a oportunidade de entrar na incrível terra de Canaã. Mas 40 anos de peregrinação foram necessários, não por causa dos gigantes, mas do medo que o povo tinha deles. Os gigantes não podem destruir-nos. Nosso medo do gigante pode destruir-nos. Suponha que fôssemos israelitas e ouvíssemos a conversa de nossos pais diante da fogueira, enquanto eles falavam do medo dos gigantes, pessoas que ainda nem tinham visto. Eles haviam trabalhado como escravos, agora aparentemente haviam esquecido aquele tempo. O sofrimento havia passado, eles se esqueceram das lágrimas que derramaram no cativeiro, mas o foco deles estava nos gigantes, seus obstáculos na terra prometida. Essa é uma ilustração excelente da nossa vida. Deus nos faz muitas promessas de milagres, colheitas e bênçãos espirituais. Entretanto, os gigantes estão sempre presentes e forçam-nos a lutar pela vitória. Os campeões não são coroados pelo seu desejo de vencer. Os campeões são coroados depois de derrotarem o inimigo. Não temos direito de obter uma vitória pela qual não lutamos. Não temos direito de obter o que não buscamos alcançar. A batalha é necessária, meu querido irmão, para que haja vitória. A vitória nos qualifica para as recompensas. Os vencedores são as únicas pessoas que o Espírito Santo irá recompensar na eternidade. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5.
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como meu Pai também me levou a sentar-se diante dele no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. O medo traz tormento. O medo supõe castigo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O amor é inimigo do medo. Quando o amor enche o nosso coração, o medo não encontra lugar em nossa vida. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O fruto do Espírito é amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Portanto, nossa vida no Espírito faz com que o medo se dissipe e seja expulso. Os discípulos perderam medo depois da vinda do Espírito Santo. Pedro havia negado o Senhor Jesus Cristo. Tomé duvidou de que Jesus ressuscitara. Judas o havia traído e cometido suicídio. Todos os discípulos haviam fugido durante a crucificação. Eles estavam constrangidos, humilhados, envergonhados, com medo e confusos. Pensemos a respeito disso. Quando a criada na residência do sumo sacerdote questionou Pedro, ele sucumbiu à pressão. Talvez essa tenha sido a experiência a qual Jesus se referia quando falou com Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, 31 e 32. Jesus o advertiu sobre o inimigo. Ele vira Satanás preparando uma armadilha para o apóstolo. Todos aqueles que estão próximos de Cristo recebem ataques. Jesus realmente acreditava que Pedro poderia vencer todas as armadilhas de Satanás. Jesus conseguiu ver isso antecipadamente, o sucesso daquele homem, e declarou: quando você se converter. O mestre não disse se, e sim quando então deu a Pedro um novo foco espiritual. Fortaleça os seus irmãos. O que Jesus estava dizendo realmente a Pedro: rejeite todo fracasso. Não analise excessivamente os ataques de Satanás contra você. Não se gabe da sua grande habilidade de obter vitória. Ore para outras pessoas. Muitas pessoas experimentam temor, medo, descrença e fraqueza, como você, meu querido leitor. Concentre-se na vitória e o Senhor será com você. Esta é a obra incrível do Espírito Santo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1, versículo 7. Os discípulos não temeram, nem mesmo enquanto estavam sendo espancados. Eles se regozijaram e ficaram satisfeitos de serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-os que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Os discípulos aumentaram ainda mais a obediência e passaram a evangelizar com mais intensidade depois dos açoites. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Atos capítulo 5, versículo 42. Muitos sonhos têm sido despedaçados nas rochas do medo por centenas de anos,
campeões que trazem em si a semente da grandiosidade, perderam a esperança de alcançar sonhos e objetivos incríveis por causa do medo. Já ouvi alguém dizer que todo bebê nasce com basicamente dois temores. Entretanto, quando a pessoa chega aos 20 anos, já adquiriu mais de 100 mil temores em sua vida. Alguns fatos que você deve saber a respeito do medo. O medo muda nosso foco espiritual. O medo enfraquece a nossa determinação e a nossa vontade. O medo põe fim a amizades. O medo já destruiu as esperanças de casais prestes a contrair o matrimônio. O medo já sabotou milhões de promoções. O medo nos impede de fazer mudanças importantes na vida. O medo usa vários disfarces. Ele costuma envolver-se no manto da realidade, da sinceridade, da preocupação e da lógica. O medo é o inimigo mais ardioso de Satanás já usou. O medo está em nosso íntimo. O medo nos impede de prosseguir por acharmos que a rejeição está à nossa espera. O medo nos impede de pedir perdão pelo receio de não recebermos misericórdia. O medo nos impede de admitir a culpa, de dizer que estamos errados pelo receio de não recebermos a graça em retorno. O Espírito Santo é inimigo do medo. O Espírito Santo sustentou Jesus no jardim do Getsêmani, enquanto ele orava sobre o cálice do sofrimento. O medo dos homens pode impedir que a cura alcance o nosso corpo. Analisemos a situação daquele homem cego, Bartimeu. Ele clamou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão disse que ele calasse-se. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 48, entretanto o cego se recusou a temer a oposição das pessoas ao seu redor, recebeu o milagre que desejava. Milhões já sucumbiram ao medo, enquanto o seu íntimo sonhavam com um milagre. Não permita que isso aconteça com você, meu querido irmão. Entre na presença do Espírito Santo, busque a sua direção, peça-lhe para dissipar todo o medo que há em seu íntimo. Comece a agradecer a Jesus por ter pago o preço, fazendo de você uma pessoa vitoriosa, intercedendo a seu favor diante do Pai. Alguém está enfrentando o inferno por você hoje, meu querido irmão. Alguém irá derrotar o medo em seu favor hoje mesmo. Esse alguém é o Espírito Santo. Existem muitos temores, medo da perda, medo do fracasso, da pobreza, de falsas acusações, de doenças, do câncer, da rejeição. Entretanto, temos um amigo, o Consolador, o Espírito Santo. Por isso, lembre-se sempre, meu querido irmão, o Espírito Santo pode neutralizar nosso medo dos homens e das circunstâncias. Oremos. Pai, obrigado por nos dar ousadia de podermos entrar na Tua presença, Senhor, dissipando todo medo e dúvidas a respeito do Teu amor para conosco. Por isso eu entro diante de Ti neste dia, meu Deus, e eu clamo pela vida deste irmão, eu clamo pela vida desta irmã, clamo pelos seus familiares, clamo, meu Deus, para que o Senhor os ajude a romper todo relacionamento com medo. Meu Deus, eu quebro o poder do medo sobre a vida deste irmão. Eu decreto a falência de todos os temores que vêm assolando o coração e a mente deste irmão. E decreto a vitória do teu Filho pelo poderoso Espírito Santo, meu Deus. Que o teu doce e amado Espírito Santo o ajude a vencer e a superar todos os seus medos. No nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.